mísseis italianos escalada nuclear contra a Rússia. A Itália também produz mísseis nucleares para a França, por Manlio de Nuci. O New York Times relata: o presidente Biden está abrindo caminho para que a Ucrânia dispare armas ocidentais de longo alcance em território russo, desde que não use armas fornecidas pelos Estados Unidos. A Grã-Bretanha e a França já enviaram à Ucrânia seus próprios mísseis de cruzeiro lançados do ar, conhecidos como Storm Shadow, da Inglaterra e Scalp da França. O principal proponente desses mísseis contra a Rússia é o primeiro-ministro inglês e trabalhista Keir Starmer. Depois de se encontrar com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Blinken, em Kiev, e com o presidente Biden em Washington, ele se encontrou com a primeira-ministra Giorgia Meloni em Roma. Temos que colocar a Ucrânia na melhor posição possível, ou seja, para ser capaz de realizar ataques com mísseis em território russo, enfatizou Starmer na coletiva de imprensa conjunta. Giorgia Meloni afirmou que, no que diz respeito à autorização de mísseis de longo alcance, na Itália isso não está em discussão hoje. Mas ela acrescentou que todas essas são decisões que compartilhamos com nossos aliados. Giorgia Meloni está tentando esconder o fato de que os mísseis Storm Shadow e Scalp, que a Inglaterra e a França já forneceram a Kiev para ataques profundos contra alvos de alto valor, como bunkers reforçados, são fabricados pela MBDA, o grupo europeu de mísseis, do qual a Itália é membro, junto com a França e a Inglaterra, por meio da Leonardo, com a participação de 25%. A Leonardo produz os rastreadores eletroópticos, os olhos que guiam os mísseis até seus alvos. É líder mundial neste setor. Ao mesmo tempo, a Itália está participando novamente por meio da Leonardo da produção de mísseis nucleares fornecidos à França pelo grupo MBDA. A Itália também se comprometeu, junto com a França, a Alemanha e a Polônia, a fabricar mísseis de cruzeiro lançados do solo com alcance de mais de 500 km. Esses mísseis, sem dúvida, armados com ogivas nucleares, são da mesma categoria dos mísseis nucleares dos Estados Unidos implantados em comício na década de 1980, eliminados pelo Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário, assinado pelos Estados Unidos pela União Soviética em 1987, mas revogado pelos Estados Unidos em 2018. Desta forma, a Itália, em flagrante violação do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ratificado pela Lei de 24 de abril de 1975, está contribuindo para a escalada nuclear contra a Rússia. Nesse contexto, fará parte do exercício de guerra nuclear da OTAN, FEST-NU, de 14 a 24 de outubro. Irã revela novo míssil balístico colocar Israel em seu lugar, diz presidente. Um novo míssil balístico desenvolvido pela Força Aérea Espacial do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica foi revelado em um desfile militar em Teherã neste sábado, 21 de novembro de 2024. Enquanto as Forças Armadas iranianas realizavam desfiles militares por todo o país para marcar a Semana da Defesa Sagrada, uma série de novos equipamentos militares nacionais, incluindo mísseis balísticos e drones, foram revelados em Teherã na manhã de hoje, 21 de novembro de 2024. Uma das últimas conquistas foi um míssil balístico desenvolvido pela Força Aeroespacial do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. De acordo com a agência Tasnim, um míssil nomeado Jahad funciona com combustível líquido e tem um alcance de 1.000 km. Um total de 21 mísseis balísticos foram colocados em exibição durante o desfile, incluindo Kaibar Buster, Fatah Raj, Qassem, Qadri, H. Emad, Krohman Shaher, Segil e o Jahad. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica também revelou uma série de drones militares no desfile, incluindo o Shahed 136B. O modelo é uma versão atualizada do Shahed 136, com novos recursos, um alcance operacional de mais de 4.000 km. Hoje, 21, as nossas capacidades defensivas de dissuasão cresceram tanto que nenhum demônio sequer pensa em qualquer agressão ao nosso querido Irã. Com unidade e coesão entre os países islâmicos, podemos colocar no seu lugar o usurpador sanguinário e genocidário, que não mostra misericórdia com ninguém. Mulheres ou crianças, velhos ou jovens, diz o presidente Massoud Pezeshkian, citado pelo The Times of Israel. Especialistas e técnicos militares iranianos fizeram grandes progressos nos últimos anos na fabricação de uma ampla gama de equipamentos nacionais, tornando as Forças Armadas autossuficientes na esfera de armamentos, relata a agência iraniana. O Irã afirmou que seu poderio militar não representa uma ameaça aos países da região, dizendo que a doutrina de depois da República Islâmica é inteiramente baseada na dissuasão.
China traz ao mercado internacional um helicóptero de ataque com motor de 1.500 cavalos, radar de precisão e a capacidade de lançar mísseis e drones. No evento Africa Aerospace and Defense 2024, realizado na África do Sul, a empresa chinesa Aviation Industry Corporation of China apresentou o helicóptero de ataque Z-10ME. Esse modelo é uma versão aprimorada da exportação do Z-10 original e foi projetado como um helicóptero de ataque médio multifuncional para todos os climas, com 100 toneladas. O Z-10ME introduz várias melhorias destinadas a otimizar suas capacidades de combate e desempenho geral, refletindo os esforços contínuos da China para fortalecer sua presença no mercado global de defesa. O primeiro cliente do Z-10ME será o Paquistão. O desenvolvimento do Z-10ME foi reconhecido pela primeira vez quando o modelo foi exibido no 11º Salão Aeronáutico de Zhuhai, em novembro de 2016. Desde então foi mostrado em outros importantes eventos de defesa, como o Salão Aeronáutico de Dubai, em 2017, o 12º Salão Aeronáutico de Zhuhai, em novembro de 2018, onde a versão final do helicóptero foi oficialmente revelada. A aeronave possui uma fuselagem aerodinâmica, um monorotor com rotor de cauda, uma cabine de tandem e um trem de pouso traseiro de 3 pontos, o que o torna adequadamente para diversos cenários operacionais. Uma das principais melhorias do Z-10ME é o seu motor atualizado. O helicóptero agora usa o motor WZ-9G, que substitui o anterior WZ-9 e aumenta a potência de 1.200 cavalos para 1.500 cavalos. Este aumento de potência é complementado por uma entrada de ar do motor redesenhada com um filtro de areia de separação centrífuga, melhorando o desempenho do helicóptero em ambientes arenosos e ventosos. Além disso, o porto de escape foi reposicionado para cima, reduzindo a assinatura infravermelho do helicóptero, utilizando o fluxo de ar descendente para aumentar potencialmente a capacidade de sobrevivência contra ameaças guiadas por infravermelho. O Z-10ME também incorpora blindagem adicional em torno da fuselagem da cabine, oferecendo uma proteção contra disparo de armas pequenas. Este equipamento está equipado com um sistema de contramedidas, incluindo alarmes infravermelhos, ultravioleta e contramedidas a laser, além de ser um sistema ativo de interferência infravermelho e um equipamento de alerta de aproximação de mísseis em sua pequena asa. Essas características aprimoram a aviônica e os sistemas de controle de fogo do Z-10 original, melhorando a consciência situacional e as capacidades defensivas do helicóptero. O Z-10M também foi projetado para transportar cápsulas de interferência para missões de guerra eletrônica. Em termos de armamento, o Z-10M possui um canhão de 23 mm e 4 pontos externos que suportam uma carga útil até 3 toneladas. Essa versatilidade de carga permite o transporte de uma ampla gama de armas, incluindo mísseis ar-terra, antitanque, mísseis ar-ar, pods de canhão, bombas guiadas e pequenos drones. Pode transportar até 16 mísseis antitanque guiados, 4 lançadores de foguete de 7 canhões ou 2 pods de lançamento de foguete de 32 canhões. Além disso, é compatível com munições como bombas guiadas GB-2550 e foguetes ar-ar não guiados de 57 mm. Também pode lançar drones SW-6 e bombas CM-501XA, expandindo ainda mais suas capacidades operacionais. O Z-10M está equipado com um sistema de radar de ondas milimétricas posicionado sobre o rotor principal, projetado para melhorar suas capacidades de mira. Esse sistema permite que o helicóptero guie mísseis antitanque de longo alcance e outras munições com maior eficácia, proporcionando uma vantagem tática significativa em situação de combate. O design chefe Hu Ximing compara o Z-10ME com outros helicópteros de sua classe, como os russos Ka-52 e Mi-28, o Apache americano e o Tigre europeu. Segundo Hu, o Z-10ME compete em manobrabilidade, raio de combate, capacidade de multitarefa. As análises sugerem que o Z-10ME possui um alcance operacional de 800 km, superando os 480 km de alcance do Apache, levando em consideração também a relação potência, peso e agilidade. Além dessas características, o Z-10ME foi exibido na AAD 2024 com uma gama de armamentos fornecidos pela empresa chinesa KATIK, incluindo munições de 23 mm, foguetes guiados GR-5, mísseis ATY-90, mísseis ar-terra CM-502KG, foguetes de fragmentação FS-70B. A exibição desses armamentos, juntamente com o Z-10ME, destaca a versatilidade do helicóptero, seu potencial para realizar diversas missões, desde apoio aéreo aproximado até combates AA.
A apresentação do Z10ME na AAD 2024 reflete o interesse da Viking em expandir sua participação no mercado global de defesa. As características avançadas do helicóptero, combinadas com suas versáteis capacidades de combate e amplas opções de armamento, posicionando como uma oferta competitiva para os países que procuram um helicóptero de ataque eficaz e flexível, com os esforços contínuos da China para melhorar suas tecnologias de defesa. O Z10ME está pronto para uma possível proliferação no mercado internacional. Com 80 mil toneladas em reatores nucleares de última geração e uma tripulação de 2.000 pessoas, o novo porta-aviões nuclear da Marinha Francesa promete revolucionar o poder naval mundial. Enquanto continuam os detalhados estudos preliminares do design do porta-aviões da Marinha Francesa da nova geração, as características do navio estão cada vez mais claras, começando por sua tonelagem, que será um pouco superior à estimativa inicial de 75 mil toneladas. As ambições da França de entrar em uma nova era de poder naval estão dando um passo importante com a confirmação da Direção-Geral de Armamento dos primeiros pedidos para o sistema de propulsão nuclear do futuro, porta-aviões Porte-Avions Naval Generation, da Marinha Francesa PANG. A Marinha Francesa vai contratar uma rede de fornecedores e subcontratados industriais do setor nuclear no âmbito de um contrato importante de 600 milhões de euros. Esses pedidos cruciais lançam as bases para a fabricação de elementos-chave essenciais para o sistema de propulsão, pavimentando o caminho para a construção de todo o porta-aviões. O Grupo Naval, a principal empresa francesa de defesa, desempenha um papel fundamental nessa tarefa, supervisionando a industrialização e produção dos principais componentes das salas de caldeiras nucleares. Suas responsabilidades se estendem a múltiplos locais, incluindo Cherbourg e Nuts-Indrecht. Além disso, o Chantres de Atlantic supervisionará a modificação de suas instalações industriais localizadas em Saint-Nazaire para adaptá-las à fase de construção. A Technic Atomic, contratante principal das salas de caldeiras nucleares com sede em Aix-en-Provence, será responsável pelo design e supervisão industrial necessário para o processo de construção. A operação é crucial para a França e os planos de iniciar a construção de um porta-aviões de nova geração conhecido como Porte-Avions de Nouvelle Generation. O projeto iniciou seus estudos preliminares em outubro de 2018. Esses esforços foram seguidos por amplos estudos de mitigação de riscos e inovação entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023, juntamente com estudos preliminares de design do primeiro trimestre de 2021 e primeiro trimestre de 2023. O programa PANG agora está na fase de definição, que está previsto para ser concluído em dezembro de 2025, com o marco da revisão funcional do sistema. A decisão de avançar para a fase de desenvolvimento e produção está prevista para o final de 2025 ou início de 2026, iniciando uma década de atividades entre 2026 e 2036. Nesse período estão previstos vários marcos críticos, como a revisão preliminar do design no quarto trimestre de 2028, a revisão crítica do design no quarto trimestre de 2029, e o início dos primeiros testes de mar no final de 2035 e no início de 2036. A entrega e a entrada em serviço do porta-aviões estão previstos para o final de 2036 ou início de 2037, e o final de 2037 ou início de 2038, respectivamente. O programa PANG, o Porte-Avions Nouvelle Generation, um porta-aviões futurista de propulsão nuclear que substituirá o atual Charles de Gaulle em 2038. Promete ser uma maravilha da engenharia com poder e capacidades incomparáveis e que consolidarão a posição da França como potência marítima nas próximas décadas. O PANG representa um avanço significativo na tecnologia naval, com o deslocamento inicial previsto de 75 mil toneladas, já a caminho das 80 mil toneladas, e dimensões de 310 metros de comprimento e 85 metros de largura. Em seu ponto mais largo, o navio supera seu antecessor, impulsionado por 2 reatores nucleares de última geração fornecidos pela Technic Atomic. O PANG terá 3 eixos motores, garantindo maior manobrabilidade e agilidade. Apesar de ter um eixo a menos do que seus homólogos americanos de maior parte, o sistema de propulsão nuclear do PANG permitirá que ele mantenha velocidade e resistência excepcionais, com capacidade para permanecer no mar por até uma década sem reabastecer. A chave para a superioridade do PANG será seu armamento avançado e a sua frota de aeronaves. O porta-aviões está projetado para abrigar cerca de 30 caças de última geração Rafale M, com até 3 E-2D Advances Hawkeys e uma frota de drones. O PANG, equipado com 2 ou 3 catapultas eletromagnéticas de 90 metros, fabricado pela General Atomics, será capaz de lançar aeronaves com eficiência e precisão.
O projeto conta com a supervisão da Comissão de Energia Atômica, que garantirá a perfeita integração e operação dos reatores nucleares do PANG. Os reatores serão projetados para reabastecimento apenas uma vez a cada 10 anos. O porta-aviões avançará graças a um sistema de propulsão de última geração com reatores nucleares K-22 projetados para fornecer entre 220 e 230 MW. Isso permitirá que o navio atinja velocidade de 30 nós e utilize sistemas avançados como IMAUs e armas de energia dirigida. A adoção da propulsão nuclear oferece várias vantagens em relação aos métodos convencionais, incluindo maior resistência devido a menor necessidade de reabastecimento e maior disponibilidade. Com este último contrato, serão adquiridos os materiais avançados necessários para a propulsão nuclear do navio, especialmente componentes como câmeras de caldeiras, estruturas de contenção e sistemas de conversão de energia a vapor. Lockheed Martin enfrenta crise e pode demorar quase 2 anos para entregar mais de 100 caças F-35 aos Estados Unidos devido à falha em atualização tecnológica essencial. A fabricante de aeronaves Lockheed Martin deve demorar pelo menos 18 meses para entregar os caças F-35 Lightning II armazenados às Forças Armadas dos Estados Unidos. Esses aviões foram retidos após saírem da linha de produção por conta de um atraso na implantação da atualização tecnológica Test Refresh 3 TR3. A informação foi divulgada em entrevista concedida por Greg Ulmer, presidente da divisão aeronáutica da empresa, ao portal Air Space Force, durante a conferência Ar Espaço Cibernética da Forças Armadas Americanas. Durante o evento, a Lockheed Martin não especificou quantos F-35 foram armazenados, mas estima-se que o número esteja próximo de 100 unidades. O mais surpreendente é que o tempo previsto para a entrega desses caças é superior ao calculado anteriormente pelo GAO, Escritório de Responsabilidade Governamental dos Estados Unidos, que havia projetado um período menor para a liberação das aeronaves. Eles estão armazenados em quente, explicou Ulmer, referente ao fato de que os caças recebem a manutenção regular enquanto aguardam a instalação completa do novo software. A principal razão do atraso é a necessidade de implantar o hardware TR3 nos aviões, que inclui processadores mais rápidos, uma nova tela e outras melhorias importantes, embora o hardware já esteja nos caças. O software ainda precisa ser testado e certificado pelo governo dos Estados Unidos, o que está previsto para acontecer somente em 2025. Sem essa certificação, o governo se recusa a aceitar as aeronaves. A atualização TR3 engloba mais de 80 modificações em áreas cruciais, como comunicações, navegação e guerra eletrônica, que ainda não estão prontas. Em julho, o general Michel Schmid, diretor da GPO, escritório do Programa Conjunto, aprovou a entrega dos caças com uma versão reduzida do software TR3. Isso permitiu a Lockheed Martin retomar parcialmente as transferências do F-35, possibilitando também o treinamento dos pilotos. Com essa versão limitada do software, apesar das limitações, essa medida contornou em parte aos graves atrasos causados pelos problemas nas fases de teste e instalação da atualização. No entanto, o desafio para a empresa continua. Em um relatório divulgado em maio, a GAO estimou que levaria cerca de 1 ano para que todos os F-35 armazenados fossem entregues juntamente com novos aviões saindo da fábrica. Embora a Lockheed Martin tenha comunicado ao governo que poderia entregar cerca de 20 caças por mês, a GAO destacou que a empresa nunca superou a marca de 3 unidades mensais. Mesmo com a aceleração planejada, a entrega de todos os aviões armazenados ainda dependerá da finalização e certificação completa do software TR3. O relatório também destacou que a agência de gestão de contrato de defesa considera viável a entrega de 20 aviões por mês, conforme prometido pelo fabricante. Por fim, é importante lembrar que em julho, a Lockheed Martin conseguiu entregar os 2 primeiros caças F-35 sob o padrão Test Refresh 3 após os longos atrasos. Já no final de agosto, a empresa entregou mais um lote de aviões de combate furtivos às Forças Armadas dos Estados Unidos, aliviando parcialmente a pressão sobre a companhia. Rússia atinge navio de carga que levava mísseis e munições fornecidas à Ucrânia pelo Ocidente. Forças Armadas da Rússia efetuaram um ataque combinado em instalações de energia que abasteciam o complexo militar industrial da Ucrânia, bem como em oficinas de produção de drones e locais de implementação das forças ucranianas. Todos os alvos foram atingidos, relatou o Ministério da Defesa da Rússia. O comunicado destaca que o exército russo destruiu no último dia 2 depósitos de mísseis e artilharia da Ucrânia, assim como atingiu um navio de carga que transportava mísseis e munições fornecidas ao regime de Kiev pelo Ocidente.
Formações ucranianas perderam até 435 militares, 4 tanques, 2 blindados de transporte, várias peças de artilharia, uma estação de luta, uma estação de radar de luta contra a bateria e 7 depósitos de munições de campanha. Na área de responsabilidade do agrupamento de tropas russas, a parte de oeste conseguiu melhorar suas posições táticas. A entidade acrescenta também que o agrupamento de tropas russas Sever Norte, que opera na região de Kharkov, derrotou formações de 2 brigadas ucranianas e repeliu 3 ataques. O adversário perdeu até 135 soldados, 2 blindados de combate e vários obuseiros. Por sua vez, os meios russos de defesa antiaérea derrubaram no último dia 6 mísseis guiados de grande alcance Neptune, 3 bombas aéreas guiadas Hammer, 10 projetos de sistemas HIMARS e 177 drones ucranianos de asa fixa, revela o Ministério. Unidades do agrupamento de tropas russas e de Sul tomaram linhas e posições mais vantajosas. O exército ucraniano perdeu em vários povoados da República Popular de Donetsk até 840 efetivos, 2 tanques, 2 veículos blindados Kazakh, 4 obuseiros FH-70 britânicos, uma peça de artilharia M77 dos Estados Unidos e outros equipamentos militares. Além disso, foram destruídas 3 estações de guerra eletrônica Anclave em agrupamento russo Vostok Leste. Por sua vez, destruiu uma peça de artilharia propulsada Kaesa de produção francesa. Também foram eliminados 160 combatentes ucranianos e uma estação de guerra eletrônica. No total, desde o início da operação militar especial, o exército russo destruiu 646 aviões, 283 helicópteros, 31.983 veículos não tripulados, 579 sistemas de mísseis antiaéreos, 18.317 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.457 lançadores multifoguete, 14.963 peças de artilharia de campanha, morteiros e 26.328 unidades de veículos militares especiais, segundo o Ministério. O Ministério da Defesa da Rússia relatou no estado 21 de nove de 2024 que na direção de Kursk foram frustradas as tentativas de contra-ataques da Ucrânia na direção de Kamianchevka e Lubimovka. O adversário perdeu até 20 militares entre mortos e feridos. No total, o exército de Kiev perdeu em um dia na direção de Kursk mais de 300 combatentes e 9 veículos militares blindados, bem como 6 peças de artilharia, um sistema de lançamento e um veículo de carregamento do sistema HIMARS. Desde o início da invasão ucraniana na região de Kursk, o adversário perdeu mais de 15.650 militares, 124 tanques, 786 veículos blindados de combate, 57 veículos de combate e infantaria, 121 peças de artilharia de campanha, 29 sistemas de lançamento múltiplo de foguete, entre outros equipamentos. Guerra entre Israel e Líbano vai alterar todo o Oriente Médio, diz ex-analista do Pentágono. Nesta semana, em 2 incidentes separados, Israel teria explodido milhares de dispositivos de comunicação no Líbano, ferindo milhares e matando dezenas, incluindo civis. O movimento xiita do país, o Hezbollah, chamou o ataque de uma violação de sua soberania e um ato de guerra. A região parece estar a um fio de distância da guerra em larga escala. A guerra israelense no Líbano ameaça remodelar todo o Oriente Médio, já que Israel ataca mais seus adversários e tenta incitar os Estados Unidos a se juntar à sua guerra, disse em entrevista Michel Malov, o ex-analista sênior da política de segurança do gabinete do secretário de defesa dos Estados Unidos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tentará ampliar toda essa coisa e será uma confusão por algum tempo. Isso vai alterar a aparência de todo o Oriente Médio, explicou Malov, acrescentando que se o Irã for atacado, isso poderia envolver a Rússia e a Turquia, criando uma guerra mundial com uma frente na Europa e no Oriente Médio. Em março de 2023, o ministro das Finanças israelense Bezalel Smotrich mostrou um mapa durante um discurso do chamado Grande Israel, que inclui não apenas a Cisjordânia e Gaza como parte de Israel, mas também parte da Jordânia. O ministro também disse que o povo palestino é uma invenção dos últimos 100 anos. Em setembro de 2023, apenas 2 semanas antes dos ataques de 7 de outubro, Netanyahu mostrou um mapa rotulado o novo Oriente Médio na ONU, que não mostrava as fronteiras de Gaza e Cisjordânia, as incluindo em Israel. Acho que porque Netanyahu se tornou tão fanático ouvindo seus ministros raivosos de Smotrich e o ministro de Segurança Nacional Itamar Ben-Gvir, ele não tem escolha senão ficar a assumir isso, porque se ele simplesmente for contra eles, ele será removido do cargo e submetido à exposição de ação judicial por acusações de corrupção, explicou Maluf. Mas, em segundo lugar, sua atenção agora se voltou mais para o norte, longe de Gaza, em direção ao Líbano.
Como ele tinha prometido, seu objetivo final é o Irã. Não podemos esquecer isso. Ele deixou isso bem claro quando delineou seu plano de guerra ao Congresso e o Congresso o aplaudiu. Em março, Benjamin Netanyahu falou ao Congresso alegando que o Irã é uma ameaça para o mundo. Os Estados Unidos estão aparentemente impotentes para prevenir essa inevitabilidade devido às forças entrincheiradas dentro e ao redor de seu governo que tem um interesse próprio em manter a guerra em andamento. Enquanto o Hezbollah se concentrou em alvos militares, já que ambos os lados foram forçados a evacuar áreas ao redor de sua fronteira, Malauf prevê que mais civis israelenses serão atingidos devido ao ataque israelense aos Panjers. Dado quão alastrados foram os ataques em todo o Líbano com os Panjers, acho que nós provavelmente poderíamos ver cada vez mais ataques contra os civis como uma consequência. Isso é lamentável, mas esta é uma guerra total e eu acho que Netanyahu realmente provocou isso a ele próprio. O Hezbollah tem repetidamente afirmado que seus ataques contra Israel pararão assim que um cessar-fogo for alcançado em Gaza. No entanto, Netanyahu prometeu o regresso dos israelenses à fronteira norte, criando uma zona tampão até o rio Litani, no Líbano. Mas isso não vai acontecer, explicou Malauf. O Hezbollah não vai concordar com isso e eles vão tornar o norte de Israel inabitável como consequência. Força Aérea do Peru aposenta seus MiG-29 após 40 anos. F-16V, Block 70, Gripen e Rafale disputa para serem os novos protagonistas dos céus peruanos. Qual é a melhor opção? Pergunta. O Peru se prepara para revitalizar sua força aérea, começando pelos antigos MiG-29. Segundo fontes russas, serão necessários 24 novos caças para substituir a frota envelhecida de 16 MiG-29 adquiridos da Bielorrússia em 1996. Entre os candidatos para essa importante modernização estão aviões ocidentais como o Luke Remart F-16V Block 70 e o Saab JAS 39 Gripen, a Dassault Rafale F-4. Em 1996, o Peru comprou da Bielorrússia 16 MiG-29 de segunda mão por cerca de 250 milhões de dólares. Esses aparelhos, construídos no final da década de 1980, faziam parte do arsenal soviético que a Bielorrússia herdou após o colapso da União Soviética. Essa aquisição foi fundamental para os esforços de modernização da Força Aérea Peruana, complementando outras compras, como os aviões de ataque Su-25. Embora esses MiG-29 fossem considerados avançados em sua época, apresentavam limitações, especialmente em termos de alcance aviônica. Quando comparado a caças ocidentais mais contemporâneas, o MiG-29 bielorrusso eram, na sua maioria, da variante 913 Falcon C, que dispunha de maior capacidade de combustível do radar NO-19. Isso melhorava suas capacidades de combate ar-ar, mas fornecia funcionalidade ar-terra limitada, equipados com mísseis R-27 e R-73. Esses caças eram famosos por sua manobrabilidade excepcional em combates a curta distância, graças aos seus motores Klimov RD-33. No entanto, com o passar do tempo, a Força Aérea Peruana enfrentou problemas de manutenção, especialmente na obtenção de peças de reposição para esses aviões de segunda mão, o que destacou a necessidade urgente de modernizá-los. Para enfrentar as ameaças regionais em constantes mudanças ou avanços da tecnologia aeronáutica, o Peru iniciou um programa de modernização de seus MiG-29, atualizando-os para o padrão MiG-29 SMP. Essas melhorias incluem novos radares Chinook-ME, um aviônica aprimorada e a integração de armamentos ar-ar e ar-terra de última geração, o que prolonga significativamente a vida útil dessas aeronaves. Ao determinar o melhor caso para a Força Aérea do Peru, é crucial considerar as limitações orçamentárias da nação, a situação geopolítica, os requisitos operacionais. O Lockheed Martin F-16V Block 70 se destaca por sua aviônica avançada, desempenho consolidado e relação custo-benefício, como a versão aprimorada do F-16. Oferece sistemas de radar de última geração e capacidade de combate altamente adequados para as necessidades de defesa do Peru frente às ameaças regionais. Uma vantagem adicional do F-16 é seu amplo apoio logístico e infraestrutura de manutenção já estabelecido por vários países latino-americanos, que agilizaria a integração e minimizaria os custos operacionais dadas às alianças estratégicas do Peru, especialmente com os Estados Unidos. O F-16V também melhoraria a interoperabilidade com as forças aliadas da região. O Saab JAS 39 Gripen, a Dassault e o Dassault Rafale F-4 também oferecem grandes capacidades, mas com implicações diferentes. O Gripen, conhecido por sua agilidade e capacidades multifuncionais, pode realizar
uma ampla gama de missões, desde combates ar-ar até apoio em solo, tudo isso mantendo custos operacionais mais baixos. No entanto, sua presença é relativamente limitada nas Américas pode gerar desafio logístico de treinamento. O Rafale F4, apesar de sua grande capacidade com sistemas avançados de funcionalidade multifuncional, geralmente exige um orçamento mais elevado para aquisição e manutenção, o que pode sobrecarregar o orçamento de defesa do Peru em geral. Embora tanto o Gripe quanto o Rafale ofereçam tecnologia e desempenho avançados, o F-16V Block 70 se destaca como a opção mais pragmática para o Peru, equilibrando custo, capacidade e compatibilidade regional. A decisão de Lima de retirar de serviço os caças bielorrussos, alguns com mais de 40 anos, é lógica imperativa. No entanto, menos conhecida é o fato de que o Peru opera caças de exportação MiG-29 SE adquiridos totalmente novos da Rússia em 1998. Esses caças com 26 anos de idade ainda estão operacionais. O que o Peru fará com esses caças? Pergunta. Renová-los, vendê-los ou também apostá-los? Pergunta. A questão da atualização dos caças MiG-29 SE do Peru pode parecer delicada devido às sanções em curso contra a Rússia, embora o Peru não esteja diretamente envolvido nas sanções à Rússia por causa do conflito na Ucrânia. As sanções generalizadas lideradas pelos Estados Unidos, a União Europeia e outros países impactaram significativamente a indústria de defesa russa. Isso inclui limitações na aquisição de peças de reposição, tecnologia avançada de gestão de transações financeiras. Portanto, embora o Peru queira colaborar com a Rússia na modernização de sua frota de MiG-29, pode enfrentar dificuldades consideráveis em termos de logística, pagamentos e assistência técnica. Em termos de alternativas, Israel e Polônia se destacam como candidatos promissores para atualizar os MiG-29 peruanos. Israel tem um histórico notável de modernização de aeronaves da área soviética, tendo melhorado MiG-21 e MiG-29 para vários países, integrando sistemas de aviônica, eletrônica e armamentos de ponta, conhecido por sua habilidade como modernizador de terceiros. Israel costuma usar tecnologias ocidentais para substituir sistemas soviéticos obsoletos. Dada a cooperação de defesa existente entre Peru e Israel e as aquisições anteriores de tecnologia militar israelense pelo Peru, Israel surge como um parceiro viável para possíveis modernizações. A Polônia, com sua notável experiência na operação de modernização de MiG-29, é outro parceiro viável. Empresas polonesas, às vezes em parceria com suas contrapartes ocidentais, modernizaram amplamente sua frota de MiG-29 para atender aos padrões da OTAN, incorporando aviônica, sistemas de comunicação e armamentos avançados. Dito isso, o envolvimento da Polônia na guerra da Ucrânia, sua proximidade com a Rússia e suas fortes alianças com o Ocidente podem complicar a viabilidade dessa colaboração. No entanto, a Polônia já colaborou com outros países em projetos de defesa no passado. A relação de defesa entre Peru e Polônia, embora positiva, é relativamente limitada, o que faz com que essa parceria dependa de fatores geopolíticos e de escopo das melhorias necessárias para o Peru. Se o Peru não puder modernizar sua frota de MiG-29 SE devido às sanções internacionais à Rússia ou obstáculos logísticos, a venda dos aviões se torna uma alternativa potencial. Na América Latina, nações como a Venezuela, Cuba e Nicarágua, países que mantêm laços de defesa com a Rússia, poderiam demonstrar interesse. No entanto, a instabilidade econômica nessas regiões poderia complicar qualquer acordo possível. Além disso, os países do Oriente Médio e do Norte da África, com experiência na operação de aviões russos ou da era soviética, como Argélia, Egito ou Síria, poderiam ser compradores viáveis. Países da Europa Oriental ou Ásia Central, como Sérvia, Cazaquistão, Uzbequistão, também poderiam manifestar interesse. No entanto, muitos desses países já estão modernizando suas frotas ou recebendo apoio direto da Rússia, o que limita a demanda por aviões mais antigos. A venda desses caças apresenta desafios significativos. Os MiG-29 SE provavelmente precisariam de melhorias substanciais, o que os tornaria menos atraentes, a menos que fossem vendidos com desconto. Além disso, as sanções internacionais contra a Rússia poderiam complicar a transferência de peças e suporte técnico. Além disso, o escrutínio global, especialmente por parte dos Estados Unidos e seus aliados, poderia restringir acordos com países politicamente sensíveis. Apesar desses obstáculos, uma venda poderia ser viável em regiões familiarizadas com equipamentos militares soviéticos ou russos, embora o grupo de compradores seja limitado por esses fatores. Coreia do Norte testa novo míssil balístico tático com ogiva super pesado de 4,5 toneladas, intensificando a corrida armamentista na Península Coreana. A Coreia do Norte anunciou nesta quarta-feira que realizou testes de novos mísseis balísticos táticos equipados com ogivas super pesadas e mísseis de cruzeiro modificados.
De acordo com a agência estatal KCNA, o líder norte-coreano Kim Jong-un participou das atividades, destacando a necessidade de reforçar tanto as capacidades nucleares quanto as de armamento convencional do país. Esses testes seguiram o lançamento de múltiplos mísseis balísticos de curto alcance na mesma semana, como reportado pelo exército sul-coreano. Segundo Kim, o desenvolvimento contínuo de armamentos é necessário para proteger o país das ameaças externas, conforme relatado pela KCNA. Entre os mísseis testados está o Hwasong Pro 11DA45, uma nova versão que carrega uma ogiva convencional de 4,5 toneladas. Este modelo faz parte de uma série de mísseis de curto alcance que o país vem desenvolvendo. Fotografias divulgadas pela mídia estatal norte-coreana mostram um projeto atingindo um alvo em uma área montanhosa. Especialistas sul-coreanos destacam o lançamento de um míssil visando um alvo em terra firme. É um movimento incomum por parte da Coreia do Norte, que tradicionalmente realiza esses testes com impacto no mar. Segundo Shin Seung-kim, do Instituto Coreano de Análise de Defesa, essa mudança pode indicar o desejo de acelerar o desenvolvimento da arma. Os mísseis de cruzeiro estratégicos testados também foram aprimorados para uso em combate. Segundo a KCNA, a Coreia do Norte continuou criticando os exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, acusando-os de serem preparativos para um possível ataque à Península Coreana. As manobras, segundo os aliados, têm fins defensivos. Os Estados Unidos agora querem transferir o fardo da Ucrânia para suas colônias europeias, aliados ou inimigos velados, pergunta. Sobre o uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, agora diz: eu saúdo esses desenvolvimentos e essas decisões, mas cabe aos aliados individuais tomar as decisões finais. Ele quer dizer à Europa, como a OTAN liderada pelos Estados Unidos, um padrão claramente tem surgido, sobre transferir o fardo e a culpa para a Europa. É necessário algum contexto. Eu já escrevi várias vezes sobre como a parceria e a amizade euro-americana consiste em uma aliança um tanto estranha a ponto de assemelhar-se a uma inimizade velada, considerando apenas isto. Washington não se abstém de empregar abertamente operações terroristas contra uma grande potência europeia como a Alemanha, sem consequências. Estou falando, é claro, da explosão do Nord Stream, como prometido pelo próprio John Biden, um enorme ato de sabotagem que, de acordo com o jornalista vencedor do prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, foi obra de Washington. Os Estados Unidos travam uma guerra de subsídios contra a indústria europeia por meio da lei de redução de inflação e, ao mesmo tempo, em que promovem seus próprios interesses energéticos em detrimento do continente. Embora essa traição à Europa esteja de acordo com o histórico de Washington em relação aos parceiros, considerando tudo o que foi dito acima, pode-se argumentar que não é absurdo descrever o relacionamento entre os Estados Unidos e seus aliados, entre aspas, europeus e transatlânticos, como tendo um caráter colonial. Brandes, professor de assuntos globais da Escola de Estudos Internacionais da Universidade de Johns Hopkins, descreve o papel desempenhado por um hegemon benigno americano ao imaginar o continente europeu sem o abraço de Washington, então revertendo a um passado anárquico e iliberal. Descreve tal cenário assim: qual é a verdadeira Europa? Pergunta. Um continente majoritariamente pacífico, democrático e unido das últimas décadas? Pergunta. Ou a Europa fragmentada, volátil, cheia de conflitos que existiu por séculos antes disso? Pergunta. Se Donald Trump vencer, podemos descobrir em breve uma Europa pós-americana pode até mesmo retornar eventualmente aos padrões mais sombrios, mais anárquicos e mais antiliberais do seu passado. Muitas pessoas, especialmente os americanos, se esqueceram de quão sem esperança o continente parecia. A Europa era a terra de guerras eternas e problemas sem fins, um continente amaldiçoado. A proteção militar dos Estados Unidos quebrou o ciclo de destruição da violência ao salvaguardar a Europa Ocidental de Moscou e de seus próprios instintos autodestrutivos. Os americanos são os melhores europeus, observou o chanceler da Alemanha Ocidental, Konrad Adenauer, em 1949. A transformação começou com a democratização forçada da Alemanha Ocidental sob a ocupação dos aliados, envolveu o uso da ajuda do Plano Marshall para revitalizar e estabilizar democracias frágeis. Esta foi uma solução exclusivamente americana para os problemas da Europa. A intervenção dos Estados Unidos ajudou a transformar um continente negro num paraíso pós-histórico do coração de uma ordem liberal em expansão. Parece quase uma defesa do fardo do homem americano, não é? Pergunta. Vai muito além da Pax americana. Esses bárbaros europeus simplesmente não conseguem se recompor e naturalmente voltarão aos seus velhos atos antiliberais, ao que parece.
Seria bastante tentador comparar a retórica de Brandes com os discursos colonialistas europeus sobre os povos do leste ou do Novo Mundo. Acredito que o ponto que estou tentando fazer ao citar o exercício de excepcionalismo de Brandes é bastante evidente. Enquanto alguns europeus ocidentais retratam sua civilização como jardim, e o resto do mundo como observa muitas figuras dentro do establishment e da inteligentista do regime americano percebe a Europa como um continente amaldiçoado. Novamente, isso não é meramente um exercício de retórica, uma vez que se começa a entender a hegemonia americana sobre a Europa como colonial em caráter. De forma literal, pode-se, portanto, dar muito mais sentido ao mundo de hoje. Por exemplo, com relação às ações dos Estados Unidos relativas à Geórgia e à Ucrânia, sabemos que os principais líderes europeus, como a ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, alertaram contra isso por várias razões. Mas no final das contas, então, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, conseguiu o que queria, e o interesse americano prevaleceu, como frequentemente acontece. A declaração da cúpula de Bucareste, da Aliança Atlântica de 2008, declarou então que a OTAN acolhe com satisfação as aspirações euro-atlânticas da Ucrânia e da Geórgia para a adesão da OTAN. Concordamos hoje que esses países se tornarão membros da OTAN? O resultado naquela época foi o conflito russo-georgiano de 2008. Pode-se argumentar que em 2014 e 2022 também fazem parte dos resultados de uma tendência em andamento, a saber, a expansão da OTAN. No entanto, paradoxalmente, a cooperação estratégica russa-europeia em energia continuou tão recentemente quanto em 2021. Como os europeus podem permitir tal desastre? Pergunta. Por que eles não se opõem aos americanos? Pergunta. A resposta pode ser bem simples, como John Mearsheimer, o renomado cientista político da Universidade de Chicago, colocou em termos bem diretos. Os Estados Unidos comandam a OTAN e os europeus fazem o que nós mandamos. Não se enganem, não haverá uma verdadeira retirada americana da Europa, deixando de lado toda a conversa sobre autonomia estratégica europeia. O que está acontecendo agora é que Washington está habitualmente transferindo o fardo da crise ucraniana para os ombros do bloco europeu, o que terá um impacto no bem-estar e no padrão de vida europeus, enquanto ainda se beneficia disso ao ter membros europeus da OTAN cada vez mais dependentes, comprando armamento americano para cumprir os padrões da OTAN. Já ficou claro que os custos políticos, econômicos e morais relativos ao esforço ucraniano estão se tornando altos demais, sem mencionar o risco de uma escalada descontrolada que pode levar a uma guerra nuclear. Portanto, é hora de proxificar ainda mais a guerra de atrito por procuração americana contra a Rússia. Como o ex-embaixador dos Estados Unidos na Finlândia, Earl Mack, descreveu, transformando a própria Europa em uma procuração americana de pleno direito. Não se trata apenas de girar para o Pacífico e perceber que o bloco europeu hoje é uma colônia americana de fato, é parte do esforço teórico para chegar a uma descrição precisa do estado atual das coisas. Refletir sobre o que fazer a respeito ao perceber isso seria próximo passo lógico, especialmente de uma perspectiva europeia. Tal reflexão é um tipo de discurso proibido na Europa hoje e se tornou um monopólio do campo populista, chamada extrema-direita. Não precisa ser assim, já é hora de descolonizar a Europa. Israel ataca centenas de posições do Hezbollah. O exército israelense realizou diversas rodadas de ataques aéreos e bombardeios contra posições no sul do Líbano neste sábado, 21 de novembro de 2024, segundo informações. Segundo o serviço de mídia das forças israelenses, cerca de 290 instalações foram atingidas. Segundo as forças israelenses, o ataque vem como resposta a 90 foguetes lançados pelo movimento xiita libanês Hezbollah contra áreas no norte de Israel mais cedo neste sábado, 21 de novembro de 2024. A primeira e mais agressiva resposta de Israel veio com um bombardeio de 180 posições e milhares de lançadores, afirmou as forças armadas israelenses em um comunicado acrescentando que esses equipamentos estavam prontos para uso imediato. Até agora, mais duas novas rodadas de bombardeio por parte da Força Aérea de Israel foram divulgadas pelo governo, destruindo outros 110 alvos, além de milhares de lançadores e outras infraestruturas. Como resultado dos ataques e temendo retaliação por parte do Hezbollah, novas diretrizes de defesa foram impostas pelas forças armadas israelenses na região da Baixa Galileia, Alta Galileia, Baía de Haifa, Galileia Central e algumas das comunidades no sul das colinas de Golã. As aglomerações serão limitadas a 30 participantes em uma área aberta, a 300 participantes em um espaço fechado.
A chegada ao trabalho é permitida desde que haja um espaço protegido disponível. As atividades educacionais podem continuar desde que haja espaços protegidos disponíveis. Em 20 de setembro, o exército israelense realizou um ataque aéreo nos bairros ao sul de Beirute, capital, classificando como um ataque direcionado. O bombardeio matou 16 comandantes das forças Radwan, unidade de operações especiais de Hezbollah. O exército israelense confirma a morte de vários comandantes das forças especiais do Hezbollah no Líbano, em áreas específicas. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, pelo menos 36 pessoas morreram e outras 68 ficaram feridas no ataque. Nos dias 17 e 18 de setembro, explosões de dispositivos eletrônicos, incluindo pagers e walkie-talkies, ocorreram em diferentes partes do Líbano, deixando mais de 37 mortos e quase 3 mil feridos, segundo os últimos dados oficiais. Até a data, as causas do acontecimento são desconhecidas. No entanto, o Hezbollah e as autoridades libanesas acusaram Israel do sucedido. As autoridades israelenses ainda não confirmaram ou negaram o seu envolvimento nas explosões simultâneas de milhares de dispositivos eletrônicos. As tensões entre o Líbano e Israel intensificaram depois que o exército israelense atacou uma casa residencial no bairro Haret Reik, no sul de Beirute, em 30 de julho, destruindo completamente o edifício. Entre os mortos estava o comandante sênior do Hezbollah, Fouad Shukr. Autoridades israelenses comentaram entre sexta-feira e 20 e sábado 21 que não cessariam os ataques contra o Hezbollah. Yoav Gallant, ministro de Defesa de Israel, alertou que os inimigos não têm onde se refugiar.